I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aula de português, tá? Vão terminando as provas, vão entregando na escola, que semana que vem a professora vai pegar, para poder corrigir, tá bom? Nessa nossa atividade de hoje, nós vamos falar um pouco sobre medo, sobre o que vocês têm medo, o que vocês acham que é o medo, o que vocês fazem para superar esses medos. Então já vai trabalhando aí na cabecinha para vocês poderem discutir com o papai e com a mamãe na hora de fazer as atividades, tudo bem? Lembrando que hoje não precisa fazer o cabeçalho, porque já é quinta-feira, a gente só faz de terça, tá bom? Mandem fotos, ok? Beijo, bom dia e até amanhã. Bom, então vamos lá. Nós vamos começar, né, colocando a data lá em cima. Vamos colocar a data aqui, ó. Dia 23 do mês 7. Mês 7, que é o mês de julho, né? Tudo bem? E aí nós vamos trabalhar nesse capítulo sobre medo. O que será que é isso? De quem que você tem medo? O que vocês têm medo? Eu, por exemplo, tenho medo de altura. E vocês? Como você costuma enfrentar esses seus medos? Quando você tem medo, o que você costuma fazer? Em sua opinião, existem pessoas que não têm medo algum? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo tem medo de alguma coisa. E ter medo, gente, é a coisa mais normal do mundo. A gente não pode deixar que esses medos nos atrapalhem e que a gente não possa fazer algo. Por exemplo, vamos supor, a professora tem medo de escuro. Mas à noite, para a gente dormir, a gente precisa apagar as luzes. E isso vai me atrapalhar? Eu não vou dormir porque eu tenho medo do escuro? Não. Eu tenho que saber que é o medo que eu tenho que enfrentar e que nada vai acontecer. Porque o medo, se a gente dar muita importância para ele, ele vai nos atrapalhar. E não é isso que a gente quer. Ter medo é normal, desde que isso não nos atrapalhe. E nós devemos enfrentar os nossos medos, porque somos todos corajosos. E vamos ver como que esse passarinho da história a seguir, ele enfrentou os medos dele. Vamos lá. É comum as pessoas terem medo de alguma coisa. Leia a seguir o texto e descubra qual era o medo do passarinho. Então, vamos lá. O medo do passarinho. Piu, piu, piu. O passarinho canta, mas não saía do ninho. Piu, piu, piu. O passarinho é pequenino. Ele fica deitado, pois tem medo de cair do telhado. Piu, piu, piu. A mãe o chama. Pare de cantar, já é hora de voar. O passarinho sai do ninho, olha ao seu redor e seu susto é bem maior. Tantas chaminés, tantos prédios altos, tantos balcões, escadas, buzinas, lombadas, carros e fumaça. O passarinho toma uma decisão. Fecha os olhos, dá um pulo e estica as asas. Quando abre os olhos, nem acredita. Já está voando, voando entre as árvores da praça. Então, esse texto é da Isabel Furini, tá? É um poema infantil, Medo do Passarinho. Então, esse passarinho, ele tinha medo do quê? De voar. Ele tinha medo de cair. Então, ele não saía do ninho. Ele ficava sempre quietinho em cima do telhado. E ele poderia ficar assim pro resto da vida? Não. Ele decidiu enfrentar seu medo. O que ele fez? Fechou os olhos e pulou.
e foi. A hora que viu, ele já estava voando, voando, contemplando toda a beleza entre as árvores. Então, aí tem as perguntinhas do texto. Conversando sobre o texto. Isso aqui é só pra gente conversar, tá? Não precisa escrever nada. Você já teve medo de alguma coisa? Me conta, professora, vocês já tiveram medo? Eu já tive medo, deixa eu pensar. Eu já tive medo de andar de montanha-russa. Já tive medo. Já tive bastante medo. Como você fez para vencer? O que você fez para vencer esse teu medo aí? Eu fui na montanha-russa, morrendo de medo, mas fui. Como você faz para acalmar os seus medos? O que vocês fazem? A hora que começa a vir aquele medo muito grande, o que você faz? Eu, a professora, respiro fundo, penso que nada vai me acontecer, que vai ficar tudo bem. Você acha que todas as pessoas têm medo? E por quê? O que vocês acham? Eu creio que todo mundo tem medo, sim. Todo mundo tem um certo tipo de insegurança, tem um certo tipo de receio de alguma coisa. E é normal. Ter medo é normal. Desde que esse medo não atrapalhe a minha vida. Eu não deixo de brincar por causa do meu medo. Eu não deixo de pintar por causa do meu medo. Eu não deixo de ir para a escola por causa do meu medo. O medo, ele só passa a ser preocupante quando eu paro de fazer algumas coisas por causa dele. No meu caso, eu tinha muita vontade de andar de montanha-russa, mas eu tinha medo da altura. O que eu fiz? Enfrentei o medo e fui. Por quê? Porque eu precisava realizar minha vontade. E por causa do meu medo eu não ia? Não. Eu fui e enfrentei. Agora nós vamos trabalhar o texto, tá? O texto fala sobre um passarinho muito corajoso? Não, ele não era muito corajoso. Um passarinho que já sabia voar? Não. Um passarinho que estava prestes a voar? Sim, ele estava querendo muito voar. Embaixo, circule o maior medo do passarinho. O passarinho tinha medo de gato? Não. O passarinho tinha medo de gavião? Não. O passarinho tinha medo de cair do telhado? Sim. Então, vamos circular. Lá no texto, ó, lembra? A professora vai voltar aqui, ó. Passarinho é pequenino, ele fica... O passarinho é pequenino, ele fica deitado, pois tem medo de cair do telhado, né? Então, por isso que a gente vai circular o telhado aqui, tá bom? Circulou, próxima página. Escreva uma mensagem para encorajar o passarinho. Se você tivesse que dar uma força para o passarinho, o que a gente poderia escrever? Eu vou escrever uma mensagem aqui. O que vocês acham? Se vocês acham legal, vocês façam. Se não, pode escrever outra. Como se fosse dar um conselho ao passarinho. Eu ia escrever assim, ó. Coragem. Você precisa voar para conhecer a natureza. Porque se ele ficasse só lá em cima do telhado, ele nunca ia conhecer as árvores, o vento, ele nunca ia ver as montanhas, os outros amigos pássaros. Então, ó, coragem, você precisa voar para conhecer a natureza. O que vocês acham? Se gostou, pode fazer a mesma, se não, escrevam outra. Por exemplo, voe, passarinho, você é forte, ou não tenha medo, sua mãe vai te ajudar. Você precisa vencer o seu medo, você é maior que ele, né? 4. Quando o passarinho olhou ao seu redor, ele ficou com mais medo ainda das coisas que viu lá do alto. Localize-as no poema. Para isso, conte com a ajuda do seu professor. Esse daqui, a gente não vamos circular, não vamos
riscar, a gente vai só fazer o trabalho de ir lá no texto e ver, hora que ele olhou ao seu redor, ele sentiu mais medo. Mas por que ele sentiu mais medo? Vamos voltar para a gente achar e entender o texto, ó. Então, vamos retornar. Piu, 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 o passarinho canta, mas não sai do ninho. Piu, 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 o passarinho é pequenino. Ele fica deitado, pois tem medo de cair do telhado. Até aí a gente entendeu que ele tinha medo de cair do telhado. Piu, 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 a mãe o chama. Pare de cantar, já é hora de voar. A mãe já deu uma incentivada nele. Fala, não é para cantar, é para voar. O passarinho sai do ninho, olha lá. Olha ao redor e seu susto é bem maior. Ele sai do ninho, olha, porque ele estava lá no ninho, ele tá com a cabecinha baixa. A hora que ele levanta a cabeça, que ele sai do ninho, ele fica com mais medo. Por quê? Ele olha ao redor. Tantas chaminés, tantos prédios altos, tantos balcões, escadas, buzinas, lombadas, carro e fumaça. O que isso quer dizer? Que ele viu a cidade. A hora que ele viu a cidade, ele falou, meu Deus, agora eu não vou dar conta. Porque a hora que ele estava no ninho dele, ele estava quietinho, bonitinho, não estava vendo nada. A hora que ele levantou a cabeça e viu tudo aquilo grande, ele falou, não vou dar conta. Não é mesmo? Então, foi isso que ele teve medo, e que a hora que ele olhou ao seu redor, que ele viu tudo aquilo, que ele ficou com mais medo. Agora, ilustra agora como acabou a história do passarinho. Então, aqui vocês vão desenhar como acabou a história. O que aconteceu com o passarinho? O passarinho ficou satisfeito, ele voou entre as árvores. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem terminar desenhando o sol, a nuvem, porque o passarinho, ele conseguiu vencer o medo. Então, o que aconteceu com o passarinho? Vocês podem desenhar o passarinho voando com outros amigos, desenhar o passarinho feliz, pode desenhar o sol aí, pode desenhar a nuvem, pode completar essa paisagem, pode desenhar o ninho dele, ele em cima do ninho voando, mostrando para a mamãe, olha mãe, eu consegui. Tudo bem? 6. Veja as duas palavras que rimam. Telhado, deitado. Lembrando que palavras que rimam é palavras que terminam com o mesmo som. Telhado, deitado. Elas terminaram iguais, tá? Agora escrevam palavras que rimam com passarinho. O que será que rima com passarinho? Ninho, carinho, carrinho, caminhãozinho, bonzinho. Então, tudo que termina com esse som de inho vai rimar com passarinho. Vocês podem escrever. Eu vou escrever aqui no meu, ó. Ninho. Passarinho rima com ninho. Termina com o mesmo som. Inho, inho. Praça. O que eu posso fazer com palavra que rima com praça? Fumaça, carcaça, eu vou escrever fumaça. Certo? E embaixo, decisão. Coração, televisão, caminhão, botijão. Escolha uma palavra com que rime. Eu vou colocar coração. Mas, professora, coração termina com C cedilha. E decisão termina com S. Mas é isso que a professora sempre fala. Não importa o que termina, importa o som. Olha só, decisão, zão. Coração termina com o som do ão. E é isso que é rima, tá? Quando terminam com o mesmo som, certo?